Aqui vamos apresentar o trabalho de matemática, onde o tema abordado vai ser seções cônicas, a parábola. Nosso grupo ele é composto por Ana Tayane, Bianca Ferreira, Ediana Alves, Isabela Kelly e Vivian Raíssa. Somos do terceiro ano matutino. Eu vou começar aqui a falar sobre a origem das seções cônicas. Os primeiros indícios de estudos de seções cônicas, elas tiveram início na Grécia, por Menécmo, que é considerado o descobridor das seções cônicas. Porém, os estudiosos Euclides e Arquimedes também estão envolvidos. Ademais, até o momento, não se sabe ao certo de onde veio o problema. Segundo as teorias, acredita-se que tenha sido um pedido do rei Minos, que na história contada bem lá atrás, pede para que o túmulo filho Glauco ele seja dobrado de tamanhos, mas sem perder o formato. E a partir dali, surgiram os primeiros problemas sobre as seções cônicas. Outro fator também semelhante que já existia era a duplicação do quadrado, que foi resolvida por Menécmo depois de várias tentativas. Ele consegue resolver através de seções de cone reto. E ao passar do tempo, os problemas eles foram tendo resultado, foi conseguindo ser solucionados. As figuras cônicas, elas também recebem outros nomes, mas isso vai variando. Exemplo, com o surgimento do cone do acutângulo, surgiu a seção do cone acutângulo. Do obtusângulo, nasceu a seção do cone obtusângulo. E o cone reto originou-se com o nome cone reto. Mais tarde, Aplônio deu os nomes de elipse, parábola e hiperbole para as figuras. Hipérbole, na verdade, desculpa. Mas no momento, o foco não vai ser esses nomes, vai ser apenas as parábolas. Que a parábola ela é uma espécie de figura que surge da intersecção ou corte do cone, mas que, nesse caso, passa pela base da figura. Outra característica também é que esse corte ele é feito no sentido vertical, que vão ser apresentados a partir desse vídeo. Definição e os elementos. Como se definem as seções crônicas? As seções crônicas elas são caracterizadas por serem figuras geométricas planas obtidas por meio de interseção de um plano com um cone duplo de revolução. Exemplo delas são as circunferências, elipse, parábola e hipérbole. É chamado de cone duplo de revolução porque é um solo geométrico tridimensional que é obtido através de um simples giro em uma reta, como mostra a figura abaixo aí. A figura do cone de revolução dupla. Como podemos notar também, formam-se 4 tipos de figuras na interseção do plano do cone. Isto resulta que as mesmas podem ser um tipo de equação e podem ser definidas como algébricas também. Já em relação à sua circunferência, ela é feita por meio de interseção de um plano com um cone. E a definição delas é dada com um ponto C chamado de centro e um comprimento R chamado de raio. E a circunferência é o conjunto de pontos do plano cuja distância até C é sempre igual a R. Então, na imagem a seguir, mostra um exemplo de circunferência com alguns dos seus raios. E conforme foi explicado, de acordo com a definição dada, todos os segmentos da reta, cujas extremidades são o centro e qualquer ponto de circunferência possui a mesma medida. E a equação reduzida de circunferência também pode ser obtida usando a distância entre dois pontos. Dados os pontos C, A e B, centro da circunferência, e P, X e Y, ponto qualquer permanente a ela. A equação reduzida da circunferência aí fica igual a x menos a, 2 mais y menos b, vezes 2 igual a R2, que é raio 2. Já em relação das parábolas, a gente tem um exemplo aí da parábola do plano cartesiano. E considerando que o que é parábola, a gente sabe que um ponto F e uma reta R no plano, o conjunto contém todos os pontos cuja distância até F é igual à distância até R.
e é chamado de parábola. Aí, assim, o ponto F, ele é o foco da parábola e jamais poderá ser um dos pontos da reta R. Caso ao contrário, a distância entre F e R sempre será igual a zero. A seguir, a gente tem um exemplo da parábola com a demonstração do seu ponto F e a reta R. Bom, aqui está o exemplo, né? Aí, a gente agora vai falar sobre os elementos da parábola. São 5 os principais elementos dessa parábola. Eles são figuras geométricas que recebem nomes específicos devido à sua função e à sua importância na definição das parábolas. São eles foco, é o ponto F usado na definição da parábola. Diretriz é a reta também usada na definição da parábola, lembrando que a distância entre o ponto qualquer da parábola e a reta R tem a mesma distância, que é esse mesmo ponto e seu foco. Temos também o parâmetro, que é a distância entre o seu foco e sua diretriz. E essa distância é o comprimento do segmento de reta que liga o foco e a diretriz, formando com ela um ângulo reto. Para encontrar esse valor, pode-se usar a distância entre o ponto da reta. Temos o vértice da parábola, que fica mais próximo de sua diretriz. E uma das proximidades deste ponto é a sua distância até o foco da parábola, igual a metade do parâmetro. Também podemos dizer que a distância entre esse ponto e a diretriz da parábola é igual a metade do parâmetro. Como também pode ser igual a VF igual a P sobre 2. E temos também o eixo de simetria, que é uma parábola e uma reta perpendicular a diretriz que passa pelo seu vértice. Consequentemente, essa reta também passa pelo foco da parábola e contém um segmento chamado parâmetro. Agora a gente vai falar sobre a equação da parábola com vértice na origem. Vamos considerar uma parábola com vértice V na origem do sistema cartesiano, onde F é o foco. Escolhemos um ponto qualquer sobre essa parábola, o ponto P, X, Y, sabendo que a distância entre F e P deve ser igual à distância P e R, que é diretriz da parábola. Agora, a gente sabe que para a algébrica, a gente tem a seguinte equação geral para a parábola. Y igual x elevado a 2. Mas a gente também sabe que a gente pode fazer de maneira diferente, porque a parábola ela tem principais propriedades. A seguir, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente pode observar um diagrama onde o foco da parábola está no seu eixo de simetria e o vértice no meio entre o foco e a diretriz. A diretriz ela é perpendicular ao eixo de simetria. Como vocês estão vendo aí, o foco, a vértice e a diretriz. Agora, levando em consideração uma equação bastante comum que descreve uma parábola na forma de y igual a x elevado a 2. Eu vou reescrever para obter x elevado a 2 igual 4py, onde o p vai ser para encontrar o foco e a diretriz. Também foi traçado uma parábola de orientação oriental para que a equação fique y elevado a 2 igual a px, que nem está aparecendo aí na tela. A gente pode observar que todos os vértices são igual a zero. Todos eles. Pode observar que todos eles vão ser igual a zero. Quanto à parábola, ela é aberta tanto para cima quanto para baixo. Observamos que x é ao quadrado. Também quanto à parábola é aberta para a esquerda ou para a direita, y é ao quadrado. Além disso, quando o valor é positivo, o foco está localizado na parte positiva dos eixos e a parábola abre para cima ou para a direita. E quando o valor for negativo, o foco está na parte negativa dos eixos e a parábola abre para baixo ou para a esquerda. Equação da parábola com um vértice em um ponto qualquer. Se o vértice de uma parábola estiver transladado para um ponto de coordenadas v igual a
x0 e y0 e sua reta diretriz for paralela ao eixo x, então sua equação é x menos x0 elevado a 2 igual a 4p y menos y0. Caso sua reta diretriz seja paralela ao eixo y, então sua equação é y menos y0 elevado a 2 igual a 4p x menos x0. Neste exemplo, iremos determinar a equação da parábola, cujo vértice está no ponto menos 2, 1 e o foco menos 2, 4, como na figura. Primeiramente, observamos que a reta diretriz será paralela ao eixo x. Portanto, vamos usar a equação x menos x0 elevado a 2 igual a 4p y menos y0. Assim, temos x0 igual a menos 2 e y0 igual a 1. Coordenadas do vértice. Como a distância entre o vértice e o foco é de 3 unidades, então o P é igual a 3. Logo, a equação reduzida fica x mais 2 elevado a 2 igual a 4 vezes 3, y menos 1. X mais 2 elevado a 2 igual a 12, y menos 1. Agora, como exercício, nós trouxemos uma questão do Enem 2016, a questão 167 da prova azul, onde é dito o seguinte: um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. No caso, a área que está abaixo da parábola. Prosseguindo, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Y é igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente igual à base e à altura da entrada do túnel. Ou seja, a base da nossa parábola e a altura da nossa parábola será a mesma que a do retângulo. Com isso, qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? A, 18, B, 20, C, 36, D, 45 ou E, 54. Vamos para a resolução. Bom, primeiramente vamos fazer o desenho da parábola, construindo o eixo Y e o eixo X. E a nossa origem, que é o zero, né? Bom, como nós podemos perceber, essa função quadrática de y igual a 9 menos x ao quadrado está incompleta, já que está faltando o valor de b. Sendo assim, igualamos y a zero e vamos fazer o cálculo para obtermos as raízes. Então, vamos ter 0 igual a 9 menos x ao quadrado. Agora, vamos passar o menos x ao quadrado para o outro lado, onde ele vai ficar positivo, e vamos ter x ao quadrado igual a 9. Então, x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Logo, raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3, mais ou menos 3. Bom, agora no eixo x a gente vai marcar as raízes encontradas, os valores de x, no caso, que será o ponto negativo menos 3 e o positivo 3. Podemos perceber também que a nossa parábola, o arco é para baixo, porque o a da nossa função é negativo. Assim, quando o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. E, por fim, marcaremos o ponto no eixo y, que será 9, já que quando o y é igual a 0, temos 9, onde teremos o nosso vértice, onde vamos obter este formato. Bom, a questão nos diz que a base da nossa parábola e a altura dela vai ser igual às dimensões respectivas do nosso retângulo. Então, temos um retângulo da seguinte forma. A base do mesmo será 6 metros e a altura 9.
Porém, a área que queremos é essa área onde está riscada, que está sobre a parábola. Então, como é dito na questão, essa área ela representa 2/3 da área do retângulo. Assim, a área do retângulo será a base vezes a altura. Temos base igual a 6 e altura igual a 9. No caso, 6 vezes 9 dá igual a 54. Logo, 2/3 vezes 54, temos 36 metros quadrados. Resposta correta, letra C. Bom, este foi nosso trabalho, espero que tenham entendido e obrigado pela atenção.